Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui, em algum momento da sua vida, teve que sair num dia ensolarado e se esqueceu de passar protetor solar. E no final do dia, como resultado, você acabou ficando com a pele extremamente vermelha e ardida. Bom, isso acontece como resultado ali de um efeito biológico no nosso organismo, causado pela exposição a um tipo muito específico de radiação que é emitido majoritariamente pelo nosso Sol, que é a radiação ultravioleta. Bom, e uma coisa interessante a se pensar a respeito dessa radiação é o seguinte, né? Quando a gente para analisar o aspecto energético da radiação ultravioleta, na categoria que a gente vê nos livros de física, ela geralmente é considerada como não ionizante. Mas se ela é não ionizante, como que pode ela conseguir induzir efeitos biológicos como o eritema, que é essa vermelhidão, né? O descamamento da pele, o envelhecimento precoce e, principalmente, né? Câncer de pele. Como que é possível ela conseguir induzir câncer se ela é não ionizante? Bom, e é justamente por essa razão que eu resolvi escolher esse tema para a gente conversar aqui no episódio de hoje. Vamos falar sobre radiações ultravioleta. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje eu vou trazer aqui para vocês um tema que é muito bacana, tem um monte de coisa para falar sobre, que é a radiação ultravioleta, especialmente por essa questão que eu comentei ali na introdução, sobre ela induzir efeitos biológicos de fato e, apesar disso, ser considerado como radiação não ionizante, como que isso acontece. E, claro, falar a respeito de onde que vem essa radiação, quais são as aplicações delas, umas curiosidades aí que eu tenho anotado aqui na minha pauta de hoje. Mas, antes de falar disso, como sempre, gostaria de fazer aqui as minhas considerações iniciais, que hoje basicamente consiste em agradecer de fato a todos vocês aí que vêm me acompanhando. Para quem está começando a me acompanhar agora, me seguir agora, sejam muito bem-vindos. E para quem já me acompanha desde sempre, sejam bem-vindos também. E vamos seguir aí então com o nosso tema do episódio. Bom, sem mais delongas, a gente pode começar a falar então a respeito da radiação ultravioleta e começar aqui falando a respeito do que se trata esse fenômeno físico, né? Até especialmente porque hoje em dia a gente ouve falar muito a respeito da radiação ultravioleta, porque o que acontece, né? Eu tenho rede social, tenho Instagram, e eu fico vendo os videozinhos que aparecem lá naquela lupinha. Não sei se pra vocês é assim também, tá? Mas pra mim, não sei se é por ser do gênero feminino ou o quê, fica aparecendo um monte de videozinho de coisas de estética e tudo mais. E isso que eu nem faço, não é nem por buscas, né? É só o algoritmo que joga ali. Né? E a gente sabe que hoje em dia tem muito procedimento, né? Muito procedimento ali da estética, que é para tentar retardar o envelhecimento da pele, por assim dizer. Né? Então vi um esses dias aí que eu achei meio sinistro, que é aquele tal de peeling de fenol. Não sei se vocês viram, eles passam um químico no rosto e a pele, né, superficial ela cai, alguma coisa assim, e fica uma pele por baixo, ele bem bonita, entre aspas, porque eles maquiam, né? Então fica bem bonita, sem rugas. Mas eu não sei se aquilo é muito saudável, né? Enfim, não entendo disso, então não vou falar. Mas o ponto é, então existem muitos procedimentos para tentar retardar o envelhecimento da pele e muitos produtos também para tentar, né, deixar a pele melhor. E muito se fala a respeito dos agentes que induzem a esse envelhecimento precoce da pele, e a gente sabe que um dos maiores vilões da pele bonita é a radiação ultravioleta. Então, essa palavra aí tá bem difundida na nossa atualidade em virtude dessa questão. Bom, mas agora falando a respeito dessa radiação, do que se trata a radiação ultravioleta? Tem um episódio aqui no programa que se chama Radiações, Tudo o que Você Precisa Saber, onde eu falo a respeito da parte da física das radiações, que é bem interessante. Então, para vocês se aprofundarem mais, recomendo que vocês ouçam esse episódio. Mas para a gente poder entender aqui, então falando a respeito das características dessa radiação ultravioleta, o que é importante a gente ter em mente? Né? Bom, a primeira delas é que, pensando no ponto de vista físico dessa radiação, ela é o que nós chamamos de radiação eletromagnética. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela se parece muito com a luz.
tá? Ela tem uma característica muito semelhante, tanto que no espectro eletromagnético, que é onde a gente organiza as radiações por frequência, né, ela está do ladinho da luz visível. Ela está entre a luz visível e entre os raios X. Tá? Então, ela está bem ali no limiar, né, entre o raio X, né, por assim dizer. Ela é bem vizinha dele. Né? Então, ela tem essa característica de ser chamada eletromagnética, tá? Tanto que, né, apesar de se parecer com a luz, a gente não consegue enxergar. Nossos olhos não enxergam nessa faixa de frequência. Mas, em contrapartida, outros animais, como, por exemplo, a abelha, eles conseguem sim enxergar nessa faixa de frequência ultravioleta. Até é muito curioso, porque o modo como a luz visível, que é o que a gente, ser humano, enxerga, e a luz ultravioleta, que é o que a abelha enxerga, por exemplo, faz com que a cor das flores sejam diferentes para nós e para a abelha. Então, isso tudo é bem curioso, né? Então, o que a gente enxerga num jardim florido, as cores que são vibrantes para nós, para a abelha, pode ser que essas tonalidades sejam diferentes e ainda mais vibrantes para chamar a atenção delas, para que elas possam, né, fazer a polinização e etc. Enfim, é só a título de curiosidade. Bom, então isso é com relação ao aspecto físico, né? Mas aí tem um aspecto que também é muito, muito importante da gente, né, colocar aqui em pauta, que diz respeito ao aspecto energético dela, ou seja, quanta energia ela tem. E aí, a partir disso, a gente tem, portanto, a nomenclatura, né, de ionizante ou não ionizante. A radiação ultravioleta, ela é considerada, pela maior parte dos livros de física, como não ionizante, ou seja, ela não tem energia suficiente para induzir o fenômeno da ionização, que é aquele fenômeno que desestabiliza a eletrosfera dos átomos e facilita com que hajam ligações químicas que podem gerar toxicidade para a célula, tá? Então, ela não é considerada ionizante, ela é considerada não ionizante, tá? Mas, apesar disso, a gente sabe que ela induz alguns efeitos biológicos, como eu comentei ali na introdução. Porém, o mecanismo pela qual ela faz isso não é ionização, e sim excitação atômica. E aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, quando for falar dos efeitos no nosso corpo. Mas então é importante entender que, né, do ponto de vista de energia, que é o que define para nós, a grosso modo, né, o quão perigoso seria uma radiação, idealmente, né, por ser não ionizante, não deveria ser tão perigosa como, por exemplo, um raio-x seria, ou uma radiação gama. Mas isso é muito relativo, porque infelizmente efeitos biológicos não dependem apenas da energia de ionização. Dependem também, mas não apenas disso. Efeitos biológicos no organismo, induzidos por radiações, seja ionizante ou não ionizante, dependem de muitas variáveis, tá? E quando a gente pensa em radiação não ionizante, que tem também aqui um episódio sobre isso, a gente sabe que justamente por causa desse fenômeno de excitação atômica, às vezes também de polarização, a gente pode ter um fenômeno muito característico que é o aquecimento daquilo onde a radiação não ionizante está incidindo. Então é bem característico ali, por isso inclusive que dá a queimadura, né? Mas não é apenas esse efeito, tá, gente? Mas só pra gente pontuar que então que é considerado uma radiação não ionizante. E aí, dentro dessa categoria de radiação ultravioleta, ela se divide em 3 tipos, tá? O ultravioleta é abreviado com UV, tá? E a gente tem 3 subdivisões dessa radiação UV: UVA, UVB e UVC. Essa divisão diz respeito ainda à faixa de energia, tá, gente? Então, UVA é a radiação ultravioleta mais próximo do espectro da luz visível e que seria emitido, por exemplo, por uma luz negra, que são aquelas lâmpadas roxinhas, tá? Importante pontuar que o roxo que a gente enxerga é da faixa da luz visível, não é o ultravioleta, tá? A gente pode enxergar a interação do ultravioleta com alguma coisa que está exposta à luz negra. Daí a gente vai ter um realce de cor, mas a gente não tá vendo exatamente o ultravioleta porque ele é invisível aos nossos olhos, tá? Sempre que eu falo isso, eu lembro daquela frase do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Obrigado, radiação ultravioleta. Obrigado, Wi-Fi. Ai, enfim. Então, essa radiação UVA, né, essa subdivisão, é aquela que está mais próximo do espectro de luz visível e, portanto, é aquela faixa de radiação ultravioleta que tem menos energia, por assim dizer. Aí a gente tem a faixa UVB, tá? Que é aquela faixa intermediária, é justamente essa faixa que induz aquela queimadura de sol, a gente chama isso de eritema, tá, gente? E tem uma energia ali intermediária.
Inclusive, essa radiação UVA e UVB são justamente aquelas que os protetores solares fazem o bloqueio na passagem delas para evitar que esses efeitos aconteçam, né? Bom, e aí a gente tem a faixa do UVC, que está colado com o raio-x ali, tá? Então, dentro do espectro eletromagnético, ela é vizinha do raio-x, ou seja, é a faixa ultravioleta com mais energia. Mas, por sorte, se vocês forem parar para ver, a embalagem do protetor solar não tem ali dizendo que protege contra o raio UVC. Ué, mas ele não é mais perigoso, mais energético? Como é que a gente se protege dele? A nossa atmosfera consegue fazer essa blindagem contra o UVC de um modo muito eficiente. Então, ele quase não chega aqui na Terra, mas a gente pode ter a produção artificial dessa faixa de ultravioleta para usar, por exemplo, como uma ação germicida, ou seja, para esterilizar alguma coisa, como foi feito no Covid. Eu até vou comentar sobre isso daqui a pouco. Então, a gente pode ter aí, né, o uso artificial, né, de UVC, e por isso que o protetor solar não blinda esse tipo de radiação, porque geralmente a nossa atmosfera já faz esse trabalho, né? Embora, levando em conta que a gente está tendo aí um monte de fenômenos relacionados ao aquecimento global, né, a diminuição da camada de ozônio, que é justamente ela que faz essa blindagem, existem de fato algumas regiões na atmosfera que têm, entre aspas, alguns buracos, né, por onde o feixe de radiação emitido do Sol realmente pode ser mais intenso e de fato poderia chegar e nos machucar. Por isso que a gente tem que se preocupar com relação a cuidar do meio ambiente, etc. Mas enfim, voltando ao ponto das radiações aqui, então essa radiação UVC seria considerada ali o extremo do espectro onde a gente tem o máximo de energia. Só que daí vem uma coisa bem curiosa que é importante eu pontuar aqui para vocês. Como eu falei, quando a gente pensa na categorização energética, falei para vocês que é não ionizante, tá? A maioria dos livros de física aponta isso. Mas como eu disse, né, a maioria não quer dizer que são a totalidade. Então existem algumas literaturas, existem alguns autores que falam que assim, quando a gente pensa nessa divisão do espectro, né, ela não é exatamente, sabem, exata, por assim dizer, não é uma coisa exata, né? Então pode ser que às vezes uma radiação UVC acabe excedendo ali a energia e de fato possa vir a ser ionizante, né? Mesmo porque essa questão de ser ionizante ou não depende do átomo ao qual essa radiação está incidindo, né? Então, se de repente a energia de ligação dos elétrons daquele átomo for mais fraca e essa radiação tiver energia o suficiente para, né, induzir a remoção desse elétron, né, ela pode ser ionizante para determinado material. Mas normalmente essa categorização de ionizante e não ionizante diz respeito aos átomos que constituem o corpo humano. Então por isso que a gente tem essa categoria, né, essa divisão. Mas então saibam que algumas literaturas falam que realmente a radiação nesse espectro UVC pode acabar induzindo ionizações porque não há uma divisão super exata, né? Matematicamente a gente consideraria, né, porque a gente está falando de comprimentos de onda que o que define as frequências das radiações, daí de fato seria exato. Mas a natureza não é bem assim. Então, só para a gente ter essa definição aqui. Bom, agora que eu enchi a cabeça de vocês com um monte de física, se vocês não entenderam, vocês me falam, tá, gente? Que eu falando aqui na minha cabeça tá tudo certo. Entendi tudo, né? Mas falando agora a respeito de onde que vem essa radiação ultravioleta, gente, a gente tem basicamente dois tipos de origens, natural e artificial. Origem natural basicamente é só uma, tá? Que é o Sol. O Sol, em sua maior parte de emissão de radiações, a gente tem ali 3 faixas de espectro, que é infravermelho, radiação térmica, calor, né? Luz visível, que é o que a gente usa para enxergar, inclusive, e radiação ultravioleta, tá? Então, esses são os 3 espectros emitidos pelo Sol. E eu acredito que até em algum episódio que eu contei a historinha para vocês a respeito da evolução do olho humano, né? Que o nosso olho especificamente foi desenvolvido para enxergar aquela faixa de frequência que estava mais disponível sendo emitido pelo Sol, que é a faixa do luz visível, muito embora seja um trechinho muito estreito dentro de toda a vastidão de radiações eletromagnéticas que existem. Mas é que o Sol emite o que a gente precisa para enxergar. Em contrapartida, outros seres vivos podem sim acabar tendo os olhos desenvolvidos para enxergar na faixa do ultravioleta. Eu comentei com vocês agora há pouco sobre as abelhas. Eu lembro uma vez, né, que essa informação que eu falei para vocês a respeito do olho, eu vi num documentário muito interessante, nunca mais achei esse documentário, se eu achar eu ponho o link aqui para vocês, mas eu lembro que a pessoa que estava apresentando o documentário,
né? Eles estavam numa central de pesquisa lá de biologia e eles estavam explicando como que começou o desenvolvimento dos olhos em seres vivos, num geral. Né? E, na verdade, tudo começou com o organismo vivo desenvolvendo sensores no seu corpo com relação à faixa de frequência em que eles estavam sendo expostos de luz. E daí eles fizeram um experimento com um tanque grande, onde tinha como se fosse uma água viva. E eles jogavam várias faixas ali de espectro, né, de luz para ver a reação desse bichinho, tá? Dessa água viva. Quando eles jogavam faixa de luz ali próximo do vermelho, que seria, né, do lado do infravermelho, dentro do espectro eletromagnético, o bichinho ficava muito tranquilinho, tá? Verde, assim, sabe? Umas corzinhas mais para a ponta menos energética do espectro, o bichinho ficava flutuando tranquilamente. Quando eles colocavam faixas de luz mais para o azul, né, mais para o roxo, se aproximando ali, né, do outro extremo do espectro, né, para a parte mais energética, o bichinho ficava muito acelerado e ele afundava na água. E por que ele tinha essa sensação? O corpo dele foi adaptado a entender que se houvesse algum tipo de luminosidade nessa intensidade maior, mais energética, tipo ultravioleta, é porque o bichinho estava muito na superfície, aonde o ultravioleta do sol consegue chegar, e ele estaria muito exposto. Então ele teria que ir mais profundo para se proteger. Eu achei sensacional. Então, de fato, né, dado que essas são as faixas de espectro emitido pelo sol, os seres vivos se desenvolveram para enxergar nessas regiões aí, ultravioleta, ou luz visível, ou infravermelho. Então, essa é a nossa fonte natural desse tipo de radiação que emite os 3 espectros, né? UVA, UVB e UVC. Mas a gente tem outros tipos de fontes artificiais, como eu comentei, que a gente também pode ter ali. Então, um exemplo muito clássico, que eu até tinha esses tempos aqui em casa, dei para um amigo meu, que é a lâmpada de luz negra. Tá? Então, a lâmpada de luz negra, ela serve para a gente ver, por exemplo, né? Vou ver se o dinheiro ali é de verdade. Então, você tem umas marcas feitas com tintas que só aparecem o conteúdo quando você expõe a luz negra. Tem algumas tintas fluorescentes que também tem um destaque quando a gente usa a luz negra. Então, tem esses usos aí mais artísticos, né? Mas é um exemplo, né, de emissão, então, de radiação ultravioleta da faixa mais fraquinha, né, UVA. A gente tem também a emissão dessa radiação feita por lâmpadas que a gente usa em casa. Então, até o pessoal fala, né, tipo, não precisa usar protetor em casa, né? Realmente, a lâmpada que a gente tem em casa também faz emissão ali da radiação no espectro UVA. Então, se você for pensar na proteção com relação a câncer, de fato, não precisa passar protetor em casa. Mas se você estiver falando a respeito de envelhecimento precoce, qualquer faixa do ultravioleta pode induzir, né, esse tipo de processo. E então, nesse caso, seria ideal usar o protetor para finalidades estéticas daí, né? Mas não com relação a câncer nem nada. Mas luz que a gente tem em casa emite um pouquinho de ultravioleta também, tá? A gente não enxerga, lembrando disso, mas ela está ali. Tem uma outra coisa que também emite, tá? A radiação ultravioleta, tá? Que são aqueles equipamentos de soldagem a arco, tá? Inclusive, até recebi perguntas lá no TikTok, quando estava gravando vídeos, a respeito dos efeitos e dos riscos relacionados a esse tipo de emissão. E realmente, gente, a faixa emitida ali de ultravioleta é UVB e UVC. Então, é muito energético, muito perigoso, e se a pessoa está manipulando aquela solda sem usar proteção nos olhos, na pele, induz efeito biológico e machuca, e pode ser até mais perigoso do que uma pessoa que trabalha ali no raio-x, por exemplo, que tem uma série de proteções, né? Como eu falei, né? Risco é muito relativo, efeito biológico depende de muita coisa, né? Não é só questão de ser ionizante ou não. As duas categorias interagem com o tecido biológico, né? Mas então realmente é bem perigoso, é uma fonte de emissão então de ultravioleta. Então quem trabalha com isso tem que se paramentar com um monte de questão ali de EPI. Tem alguns equipamentos que são para fazer endurecimento de polímero. Quando vocês vão ao dentista, não sei se vocês já passaram, né, por ter que fazer um tratamento de cárie, alguma coisa que eles colocam atualmente resina nos nossos dentes. E aquela resina, eles solidificam ela na nossa boca a partir de um estímulo de ultravioleta. A radiação ultravioleta vai fazer uma interação química ali, uma interação física que vai induzir uma reação química que vai fazer com que endureça
aquela resina. Então, é um exemplo, né? Um equipamento emissor de ultravioleta para endurecimento de resina. A gente tem também equipamentos que têm essas lâmpadas ultravioletas para fazer esterilização, ou lasers ultravioleta mesmo, dependendo da finalidade. Mas a gente tem, né, equipamentos aí que são para esterilizar objetos, substâncias, para matar micro-organismos, tá? E tem mais um negócio também que hoje em dia existe, que é uma fonte de radiação ultravioleta e que inclusive tem induzido aí uns efeitos biológicos e as pessoas estão percebendo agora, que é o quê? Novamente, questão da estética, tá? Vocês já viram aquela parada de unha de fibra, né? Que é a manicure coloca na unha da cliente ali um produto que molda uma unha, que fica bem rígido, né? E para endurecer esse produto que ela molda, a pessoa coloca as mãos dentro de uma cabine de luz ultravioleta para fazer endurecimento desse polímero, dessa substância. E o que acontece? Eu achei sensacional que eu vi esses dias um vídeo de uma moça influencer mostrando como a mão dela estava ficando de tantas exposições que ela estava tendo, porque ela fazia as unhas com uma certa frequência e, portanto, expunha as mãos naquela cabine com uma frequência considerável. E a mão dela estava realmente, gente, muito perceptível, com um baita do envelhecimento precoce, estava muito mais escura, ressecada, com muito mais marcas, que é característico de uma pele mais envelhecida, agredida por radiação ultravioleta, tá? E não é o único uso, né, que a gente vê de radiação ultravioleta na estética. Hoje em dia é proibido, mas não sei se vocês lembram que teve uma época aí que a galera fazia bronzeamento artificial naquelas câmaras ultravioletas. É uma mesa que você deita lá, que tem várias lâmpadas e você, né, bronzeia a sua pele, né? Inclusive tem até um filme que mostra as meninas morrendo, né, numa câmara dessas, aquele Premonição 2. Eu achava muito assustador quando eu era mais jovem. Mas hoje em dia, até onde eu sei, é proibido, né? Se não existe, é outra história. Eu tenho certeza que tem lugar que faz isso aí. Hoje em dia tem outros métodos para bronzeamento, né? Mas tem lugar que com certeza faz. Mas é interessante pontuar que é proibido justamente porque radiação ultravioleta induz efeito biológico. Então não é brincadeira. Ah, mas o bronze vai ficar bonito. O câncer de pele pode aparecer. A gente tem que tomar uma precaução, né? Então, só para vocês terem uma noção que a gente tem, portanto, a presença dessa radiação ultravioleta de modo bem difundido mesmo. Bom, momento de falar sobre os efeitos biológicos da radiação ultravioleta. Lá na introdução eu comecei já a dar o gatilho ali para esse diálogo, que é o seguinte, né? A gente sabe que radiação ultravioleta pode fazer um monte de coisa. Induz câncer de pele, causa vermelhidão, queimadura, a pele descasca, né? Dá um monte de coisa ali que a ultravioleta consegue fazer. Mas a grande pergunta é, como que a radiação ultravioleta pode induzir câncer se teoricamente ela não ioniza o tecido e, portanto, não desestabiliza moléculas nem permite criação de novas substâncias tóxicas, né? Não, em outras palavras, não criaria radicais livres. Como que pode? Se ela é não ionizante, por que isso acontece? Pois é, gente, mas acontece pelo seguinte. Quando a radiação ultravioleta passa pelo nosso corpo, né, o efeito biológico ele tem algumas etapas para a ocorrência, né? Então começa ali no sentido físico da coisa, da interação da radiação com os átomos, e depois a gente passa para a parte química, né? Que os átomos compõem substâncias, né? Então, quando o átomo é desestruturado, essa substância química que ele compõe pode sofrer uma alteração. E é justamente isso que acontece. Então, quando a radiação ultravioleta passa pelo nosso organismo, principalmente ali na região superficial, porque a radiação ultravioleta ela não é muito penetrante, ela tem uma penetrabilidade muito fraca, retida realmente na superfície da pele e, claro, né, pensando nos olhos, ele vai até a retina, né, porque o nosso olho né, ele tem um líquido ali dentro, não tem bloqueio, exceto o fechamento da nossa pupila. Mas então o que acontece? Pensando então nessa etapa física, a radiação ultravioleta, quando ela passa pelas células da pele, ela pode interagir com os átomos que compõem essa célula e causar um fenômeno físico que se chama excitação. Não é ionização. A ionização é quando a gente arranca um elétron de uma camada eletrônica de um átomo.
A ultravioleta não vai fazer isso. Ela vai apenas bagunçar o modo como esses elétrons se organizam ali. Então, esse átomo ele vai ficar um pouco instável. E o que acontece? Dentro da nossa célula, a gente tem uma molécula muito importante, que é a mesma que sofre os efeitos da radiação ionizante, que é a molécula de DNA. Ela que é o alvo de todo o efeito biológico induzido por radiações, de modo geral. Então, o grande problema, é que existe uma estrutura muito específica do nosso DNA, que ela tem uma afinidade por absorver a energia ultravioleta que incide na nossa pele e, por consequência, então, aquela região pode sofrer uma excitação atômica que pode propiciar algumas ligações ou algumas quebras químicas que normalmente não ocorreriam. Tá? O nome dessa estrutura se chama nucleotídeo de pirimidina. Tá? Quimicamente eu não sei o que representa, mas a gente sabe que é uma estrutura que por um acaso tem essa afinidade. Tá? É químico isso. E se essa radiação ultravioleta for energética ou em quantidade o suficiente incidindo nessa região, de fato pode ocorrer então a quebra da molécula de DNA, E por consequência a gente vai ter os mesmos fenômenos que teríamos com qualquer outro tipo de radiação. A célula pode morrer ou ela pode tentar se recuperar e nisso pode surgir um câncer. Então, essa lógica do efeito é muito parecido com o que acontece com radiação ionizante. Mesma coisa, ou a célula morre, ou ela não morre e tenta consertar e dá certo, ou então ela não morre e tenta consertar e vira uma mutação. Então, vejam vocês, o que vai acontecer? Se a célula que a radiação ultravioleta incidiu, de fato, danificou tanto o DNA que ela morreu, a gente começa a ter o efeito biológico de machucado, que é o quê? Justamente o eritema, a vermelhidão da nossa pele. Então, quando a gente sai no sol e a gente se queima, a gente aquelas células que queimaram, não é bem uma queimadura, embora tenha, de fato, dispersão de radiação térmica quando a ultravioleta incide, na verdade, o que a gente está vendo, aquela vermelhidão, não é bem uma queimadura, e sim células da pele que morreram por causa da exposição excessiva. Como a radiação ultravioleta ela penetra superficialmente, então são as células da superfície que morrem e elas vão descamando ao longo da renovação celular que vai vindo lá da base da pele, onde a gente tem a célula tronco que produz tecido novo todos os dias. Então, por isso que a gente descama. E se vocês forem parar para ver, esse fenômeno de eritema e descamação é bem parecido com o que acontece com radiação ionizante. Esse também é um fenômeno, um efeito, um resultado de interação biológica que aparece para essas radiações mais energéticas. Mas nesse caso da radiação ionizante, além de ser muito mais energética, ela penetra muito mais fundo na carne. Então, isso pode acontecer em qualquer região do corpo, por isso que é muito mais perigoso, penetra muito mais. O ultravioleta é mais superficial, Então, por isso que os efeitos se limitam à pele e aos olhos. Então, se a célula morre, a gente tem aí a aparição da queimadura. Então, quando você sai no sol e vê tua pele torrada, é porque você matou a superfície da pele mesmo. Não você, mas a exposição ao sol, a ultravioleta causou isso. Bom, pode acontecer de as células mais profundas também sofrerem ali algumas interações, mas o nosso corpo consegue consertar. Se consertar bem, tranquilo, a célula fica ok e ela começa até a produzir um mecanismo de defesa que é uma substância que se chama melanina, que é justamente aquela que dá a característica à nossa pele de ficar mais escura, que vai fazer com que haja o bronzeamento. Por isso que a exposição à radiação ultravioleta induz o escurecimento da pele. É um bronzeamento porque é uma tentativa de defesa dessas células de não sofrerem agressão novamente por parte da radiação ultravioleta, como se fosse uma blindagem, um escudo, na tentativa de proteger. Não é 100% efetivo, mas naturalmente uma pele que contém mais melanina tem mais proteção do que uma pele muito branca, tá? Bom, mas e o que acontece quando a radiação ultravioleta incide, machuca o DNA? E o nosso corpo tenta consertar, mas conserta de um jeito ruim, vai aparecer um ponto de mutação. E é aí que vai surgir o grande problema, que é a incidência do câncer de pele.
O câncer de pele vai surgir a partir da tentativa do corpo, né, da pele, das células da pele, de reparar o dano sofrido pelo DNA a partir da quebra da molécula induzida pela radiação ultravioleta e não conseguir. E aí, a gente pode ter, então, a aparição de alguns cânceres. Tem alguns até que são bem comuns, como o melanoma, carcinoma basocelular ou carcinoma espinocelular. Gente, é muito comum, tá? Não é unicamente a radiação ultravioleta que induz esse tipo de doença, mas a gente sabe que está intrinsecamente ligado, tá? E o problema é que as pessoas pensam assim, câncer de pele está na superfície, então é de boa, não dá nada. É um dos cânceres mais perigosos, gente. Ele mata muito. Especialmente porque a pele é um tecido de renovação rápida. Então, quando acontece uma mutação, essa mutação é propagada rapidamente. E outra, a nossa pele é muito vascularizada. Então, para esse câncer crescer e realizar uma metástase para outra região do corpo e se infiltrar e crescer, gente, é muito fácil. Por isso que é tão perigoso, por isso que é recomendado a gente ficar avaliando a pele, procurando feridinhas que não cicatrizam, ficar de olho em manchas. Alguns padrões, né, de manchas indicam a possibilidade de malignidade da lesão, então não pode passar batido. E outra coisa, aqui no Brasil, se a gente for olhar lá no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a gente consegue ver que aqui no Brasil o câncer que mais acomete a população, tanto homem quanto mulher, é o câncer de pele. E faz todo sentido, porque, como eu falei já também, nós vivemos num país tropical, então tem sol pra caramba aqui, né? Dependendo da região, tem quase que 2 sol por pessoa, né? Eu falo de Curitiba, o sol daqui, ele é ardido, mas ele não aparece com tanta frequência, né? Mas, assim, também tem sol, né, pra caramba, e justamente por essa razão, nosso país, portanto, é acometido com um índice muito grande de câncer de pele, tá? As pessoas não têm o hábito de se proteger, os protetores solares não são acessíveis para todo mundo, né? Tem um custo ali atrelado, então isso faz com que a gente tenha esse aumento aí da incidência. Mas é importante pontuar que não é só na pele que aparece efeito da radiação ultravioleta, tá, gente? Os nossos olhos são extremamente sensíveis à radiação ultravioleta, tanto que, o que acontece? Pessoas que se expõem à radiação ultravioleta ao longo da vida, os olhos dessas pessoas, é muito comum a gente ficar aí envelhecendo e poder aparecer o que a gente chama de catarata, que é o quê? A opacificação do cristalino. O que é cristalino? No nosso olho, na frente da nossa pupila, tem uma lente, que é ela que faz a gente conseguir focar os objetos quando a gente quer enxergar. E conforme a gente vai envelhecendo e vai se expondo, né, vai expondo os olhos à luz solar sem uma proteção adequada, essa lente vai enrijecendo, a gente vai perdendo capacidade de focar e ela pode ir esbranquiçando. Ela é transparente, né? Então, se ela começa a esbranquiçar, ela começa a ficar turva. Ela começa a impedir a passagem correta da luz de um jeito transparente. Então, começa a prejudicar a vista. E tem que fazer um transplante de córnea, né? Para resolver. Tem solução, né? Mas é um efeito que pode acontecer. E, inclusive, novamente pontuo, catarata também acontece para radiação ionizante, porque o mecanismo de ação é semelhante, né? Não é ionização, é excitação, mas ambos os fenômenos físicos induzem a uma quebra química no DNA. E a partir disso é igual. Então é muito curioso, né? Como eu falei, a ultravioleta ela só não induz os mesmos efeitos da ionizante porque não adentra a pele. Não tem penetrabilidade o suficiente para isso. Mas no olho ela tem. Então, catarata pode acontecer. Tem uma outra condição que se chama fotoceratite. Gente, isso é um negócio muito grave. É quando a gente queima a retina. A retina é a estrutura nervosa que fica no fundo dos olhos que vai produzir a imagem para o seu cérebro interpretar e você ver, né? Sem a retina, você não enxerga. Então, você queima os olhos e perde a visão. E tem uma outra condição também que chama pterígio, que é uma pelezinha que vem do canto do olho e recobre, às vezes, a região da nossa pupila e bloqueia a passagem da luz, você não enxerga. Ironicamente, o tratamento para pterígio usa radiação ionizante, que é uma plaquinha de uma substância que geralmente é irídio, que emite a radiação beta, que se conecta ali no olho, ela irradia e essa pele atrofia. Então, é doido, né? A radiação dá o negócio e ao mesmo tempo trata, né? Enfim, é tipo câncer, né? Mesmo tempo que pode dar câncer, também trata. Enfim, e claro, né, tem a questão do envelhecimento precoce da pele, que realmente acontece, isso é muito bem estabelecido já dentro da medicina. Até tem uma imagem que eu vi bem interessante de um homem que ele era caminhoneiro, e daí tinha, né, a foto do braço dele que ele expunha ao sol por causa da janelinha do caminhão e o braço que não. E realmente é bem perceptível a diferença da qualidade, entre aspas, né, da saúde da pele, por assim dizer, né, com relação à incidência aí da radiação.
Mas nem tudo é desgraça, tá, gente? A radiação ultravioleta tem um ponto positivo, é uma contribuição biológica significativa, que é a sintetização da vitamina D no nosso organismo. Então, a gente tem ali na nossa pele uma substância que, quando a radiação ultravioleta incide, ela faz com que a gente tenha a produção da vitamina D, que é a vitamina responsável por fazer com que o cálcio fixe nos nossos ossos. Tanto que eu sempre comento até com os meus alunos, não adianta nada encher o rabo de cálcio, tomar um monte de suplementos se não tem vitamina D para levar o cálcio e grudar no osso. Então, tudo no nosso corpo é complementar, as coisas funcionam assim. Então, não é de todo mal. Tanto que, por exemplo, aqui em Curitiba é muito comum a galera ter que fazer suplementação de vitamina D porque não tem sol, você não toma sol. A gente trabalha, hoje em dia é muito fechado também, Isso aqui é 2 vieses, Daí é aquela questão, mas será que tem que ficar no sol para receber vitamina D? Ou toma suplementação? O nosso corpo é feito para fazer vitamina D pelo sol, Então dá para tomar um pouquinho de sol, só não pode abusar, Acho que 10, 15 minutinhos ali de sol já sintetiza vitamina D o suficiente, E também tem a questão dos horários, onde o sol é mais intenso, onde a produção do ultravioleta vai ser maior. Então, a gente tem tudo isso que dá para levar em consideração. Bom, e eu falei então a respeito dos efeitos, e aí entra uma questão bem interessante, que é importante conversar, que diz respeito a como se proteger da radiação ultravioleta, até em questão trabalhista, porque algumas ocupações implicam na exposição à ultravioleta. Por exemplo, pessoas que trabalham no sol ou pessoas que trabalham com solda a arco voltaico ali, que, como eu falei lá no início, também tem exposição ultravioleta. Bom, basicamente, os mecanismos de proteção são substâncias que a gente pode passar na pele ou barreiras físicas, tá? O que é barreira física? Uma sombra, um guarda-sol, um chapéu, uma roupa especial para proteção ultravioleta, mesmo que não seja. Só de ser uma roupa que cubra a pele, já, resolve assim 100% do problema. O duro é o calor, Porque, como eu falei, a radiação ultravioleta, quando incide, ela pode dissipar em forma de energia térmica, então esquenta, Mas a gente sabe que tem roupas próprias para serem usadas aí, que tem proteção contra a radiação ultravioleta, maravilhoso. O protetor solar, que é uma substância que a gente passa, vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. E tem também a questão dos óculos, tá? Óculos de proteção, que são óculos de sol que a gente conhece. E aí entra um negócio que eu queria falar para vocês, que é bem legal. É curioso, Na minha cabeça tudo é muito legal, Vocês já viram que a gente tem óculos de sol que a gente compra nas óticas e tem óculos de sol que tem lá no camelô, E às vezes a gente, na falta do dinheiro, compra lá um óculos do camelô para ficar estiloso e tudo mais. E de fato ajuda um pouco, até a questão da sensibilidade do olho. Nem eu, por exemplo, eu dirijo, quando eu dirijo e tem muito sol, aqueles horários onde o sol está muito no horizonte, é horrível de enxergar para dirigir. Então a gente vai lá e bota um óculos escuro, para ficar mais confortável. Vai numa praia, vai num ambiente aberto, praticar um esporte. A gente coloca o óculos justamente para, proteger os olhos. Só que tem um problema, gente, tá? Isso é muito... É o mesmo problema a respeito do porquê que a gente não pode usar filme de raio-x para olhar para o sol, para tentar ver eclipse. Acho que foi ano passado que estava tendo, tinha uma galera querendo usar película de filme para tentar enxergar o sol. Gravíssimo. Por quê? Vejam vocês, o óculos que é feito na ótica, que é certinho ali, que é feito propriamente dito para se usar, para proteger os seus olhos da luz do sol, ele vai ser fabricado de um modo que ele vai barrar tanto a radiação de luz visível, que incomoda o nosso olho, luzes muito claras, quanto radiação ultravioleta que a gente não enxerga. Lembrando, o óculos do camelô, ele não vai ter essa proteção ultravioleta, por isso que ele é mais barato. Ele só vai ter uma camada ali que escurece a lente, e quando a gente veste, a gente não percebe, mas a gente acha que tá ótimo, porque fica muito confortável olhar através da lente e ter a luz visível com a intensidade reduzida. Nossa, é uma delícia, é super confortável. Mas não barra o ultravioleta, que entra livremente. E justamente por a gente não ter o incômodo da luz visível, a gente fica com o olho mais aberto e a incidência desse ultravioleta acaba sendo grande e pode induzir a fotosseratite que eu comentei com vocês, que é a retina queimar.
Não de imediato, depende da intensidade da luz que você olha, né? Se você ficar olhando para o sol muito tempo, vai queimar mesmo. Mas assim, é uma coisa que pode acontecer. Então, essa questão de, por exemplo, né, como eu falei, usar o filme de raio-x ou o filme fotográfico para olhar para o sol é gravíssimo, porque o seu vai estar só barrando a luz visível. O ultravioleta vai estar entrando em cheio no seu olho. Especialmente porque, sem um estímulo da luz intensa que a gente enxerga, o nosso olho relaxa e a pupila abre. Então, passa ainda mais ultravioleta, sensibilizando nossa retina. Bom, e aonde que a gente pode usar radiação ultravioleta de um jeito positivo, tá? Bom, uma coisa que a gente sabe que foi muito usada e que teve o uso das radiações ultravioleta muito difundido foi na época do Covid. Por quê? Porque a radiação ultravioleta, justamente por causa dessa interação que ela pode causar com a molécula de DNA, ela consegue exterminar alguns micro-organismos de modo muito eficaz. Então, ela pode ser utilizada para fazer desinfecção do ar, por exemplo, né, onde tem aquele filtro de ar que puxa o ar passa pela luz ultravioleta e os bichinhos que estão ali no ar vão ser mortos. Dá para usar também para fazer desinfecção de água ou instrumentos médicos. Então, tem as cabines de ultravioleta que irradiam ali essa faixa, né, de energia no UVC, que é o mais energético, né, germicida, para conseguir eliminar, né, essa condição, né, esses bichinhos, esses micro-organismos. Além disso, dá para usar radiação ultravioleta também, ironicamente, né, para tratar doenças de pele, tá? Então, pessoas que têm algumas condições como psoríase, eczema, vitiligo, dá para tratar com radiação ultravioleta numa terapia que se chama terapia fotodinâmica, tá? Dá para tratar alguns cânceres superficiais de pele também, dependendo do tipo, né? Como eu falei, a ironia, né, de se trabalhar com radiações. Então, justamente porque ela tem uma interação muito legal ali com a pele, né? De modo controlado, às vezes um efeito biológico é desejável para reduzir uma condição enferma ali. Então, pode ter essa aplicação também. A gente também usa para fazer espectroscopia. Já comentei aqui com vocês anteriormente, né, em outro tema. Espectroscopia é um jeito que a gente tem para conseguir analisar a composição de materiais de algum objeto com base na interação que a radiação tem com eles, tá? E o ultravioleta interage também com esses materiais e dá para usar para fazer espectroscopia de algumas coisas, tá? Como eu comentei também aqui no episódio já, a gente pode usar para fazer autenticação de alguns documentos importantes ou dinheiro que são pintados com luzes que não aparecem normalmente, né, com tintas que não aparecem sob exposição de luz visível, mas com estímulo ultravioleta elas ficam aparentes, tá? Até com relação a essa questão de luz, como eu falei, né, eu falo aqui de Curitiba, tem um bar, eu não sei exatamente se é um bar ou um lugar, onde você pode ter uma experiência, onde você pinta telas com tintas que brilham na luz negra, que é um tipo de radiação ultravioleta, UVA, né? Então, até na questão artística a gente tem também essa aplicação, né, efeitos visuais, né, e tudo mais. A gente consegue usar também para fazer a cura de materiais, ou seja, o endurecimento, o enrijecimento, porque essa radiação interage quimicamente com alguns polímeros e vai fazer com que esses polímeros enrijeçam. E aí tem um exemplo que eu falei do dentista, dessas unhas de gel aí que a galera faz, né, e tudo mais. Então, como a gente viu, né, tem um monte de aplicação aí, tem um monte de origem e sempre que a gente souber que estamos em uma condição onde vai haver exposição a um ultravioleta de modo intenso ou prolongado, a gente precisa garantir que a proteção que a gente está fazendo seja efetiva. E aí, tem a questão do uso do protetor solar que eu comentei ali com vocês, né? Basicamente, existem duas categorias de filtro, tá? A gente tem o filtro solar feito com princípio químico e outro feito com princípio físico. Qual é a diferença? Quando a gente pensa no filtro químico, ele vai ser um tipo de produto que ele vai absorver a radiação ultravioleta e não vai deixar chegar na sua pele. O filtro físico, ele vai refletir a radiação ultravioleta, também impedindo que vá chegar na sua pele, né? E como eu falei também lá no início do episódio, os protetores, eles são só para a radiação UVA e UVB, tá? Então, quando a gente pensa em radiação UVC, os mecanismos de proteção têm que ser muito diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com soldagem a arco, vai ter uma exposição excessiva de ultravioleta, precisa estar com roupa que cubra os braços, tem que estar com aquela máscara especial de proteção facial, não é só um óculinho de sol, porque não vai proteger nada, né? Como eu falei, o UVC natural é só do sol e a
a atmosfera já barra. Então, em condições controladas, tipo indústria, que tem essa exposição, tem que usar o EPI determinado pela segurança do trabalho, porque realmente é perigoso, tá, gente? Então, enfim, né? A gente tem esses dois filtros, os dois protegem igual, mas só pra vocês saberem que tem essa diferença. E tem uma questão que é interessante, que diz respeito àquele FPS, né? Que é fator de proteção solar. Né? E tem lá 30, 40, 50, 60, 70. Né? E a gente pensa assim, um protege mais do que o outro. Na verdade, essa diferenciação de número diz respeito ao tempo de reaplicação entre uma passada e outra, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar que sem filtro solar, a queimadura de pele levaria 10 minutos para acontecer, se eu vou passar um protetor com FPS 30, quer dizer que vai levar 30 vezes mais tempo do que caso não houvesse o protetor para aparecer o efeito. Então, o que isso quer dizer? Se passar um determinado período e você não reaplicar o protetor, sua pele vai machucar igual. Então, por isso que tem que reaplicar. E lembrar também que a questão do protetor solar, ele vai saindo conforme a gente vai suando. Se você for entrar na água, ele sai também, né? Então, a diferença entre um fator 30 e um fator 60 é só o intervalo de aplicação entre uma vez e outra. Mas ambos protegem equivalente, né? Porque o produto químico é igual, né? Ou a substância é a mesma, né? Só muda a concentração do agente químico ou físico que vai fazer a absorção ou reflexão do ultravioleta. E já que a gente está falando de protetor solar, tem alguns mitos que giram em torno desse tema que é interessante de falar. Então, o primeiro deles é a respeito da aplicação do protetor se o dia estiver nublado, que não precisa porque não vai queimar com o sol. Gente, ultravioleta a gente não enxerga, né? Então, a nuvem pode barrar a luz visível de modo mais intenso, né, do que seria se não tivesse a nuvem, mas o ultravioleta passa igual. Então, por exemplo, vou pra praia e tá nublado, não vou passar protetor. Vai queimar. Então, se for de dia, né, que tem sol, evidentemente, né, e você estiver ali num dia nublado e não passar protetor, tem chance de queimar, sim. Não igual seria num dia super ensolarado, mas sim, a ultravioleta passa pelas nuvens e atinge a gente da mesma maneira. Aí tem também aquela questão, né, não precisa passar dentro de casa porque não tá saindo no sol. Se você estiver dentro de casa, num lugar que está exposto ao sol, tem que passar, né? Mas com relação a riscos, né, é importante pontuar, como eu falei para vocês, que pensando em câncer de pele, tá beleza, realmente não precisaria aplicar porque não teria uma incidência tão intensa. Mas a gente tem outras fontes emissoras dentro de casa que emitem ultravioleta, que são as lâmpadas, que, pensando no fotoenvelhecimento, né, se você quiser prevenir, é bom passar o protetor. Aí tem também um outro negócio que eu acho muito bom, né? Que se você se bronzear, vai ajudar a proteger a tua pele do ultravioleta. Assim, realmente, né? Uma pele que tem uma concentração maior de melanina vai ter um bloqueio natural um pouco mais efetivo ali. Mas a gente tem que lembrar que se houve bronzeamento a partir da incidência à radiação ultravioleta, já aconteceu um dano ali. Já houve uma interação biológica que induziu algum tipo de incômodo na sua pele. Então, o dano já tá ali, né? Chance de acontecer mutação, essas coisas tá prevalente. E justamente falando a respeito dessa questão de bronzeamento, daí também tem um outro negócio, né? Que as pessoas negras, né? Pessoa de pele negra, não precisa passar protetor solar porque a melanina da pele já serve de barreira. Não é verdade, tá? Então, sim, realmente são muito mais resistentes do que uma pessoa branca, né? Infinitamente mais resistentes, mas não são imunes a efeitos da radiação ultravioleta. Então, também precisam fazer aplicação, ter um certo cuidado. E às vezes é até muito complicado diagnosticar câncer de pele em pessoas negras por causa disso, né? Dessa questão, não, mas é pele com melanina, tá de boa, não vai dar câncer de pele. E quando o câncer aparece, não é tão evidente quanto numa pessoa branca, né? Que às vezes tem um contraste, um destaque das pintas. Às vezes na pessoa negra até aparece a lesão e passa despercebido. Então, câncer de pele pode acontecer em qualquer condição, tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado. Obviamente, uma pessoa branca tem mais chance de incidência, mas não quer dizer que a pessoa negra não tem. Então, os cuidados prevalecem para todos, tá? Né? E também, por fim, a questão do protetor durar o dia inteiro, né? Um FPS 60, né? Não é bem assim, tá? Ele dura um determinado período, mas tem que olhar na embalagem o intervalo para reaplicar, porque senão não faz efeito, simples assim. Pois muito bem, meus irradiados e bronzeados de radiação ultravioleta do episódio.
Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu acho muito interessante essa questão da radiação ultravioleta, porque, né, é ionizante, não é ionizante, mas dá efeito biológico e etc. É muito curioso, né, ver a respeito disso. E, enfim, espero que vocês tenham curtido, que eu tenha sido clara com relação às minhas colocações. Na minha cabeça, eu me escutando, eu tô sendo 100% clara, mas é porque eu já sei, né? Então, não sei de vocês aí, mas se eu não me fiz clara, vocês podem comentar aqui no próprio episódio, lá pelo Spotify. Inclusive, se me acompanham por lá, deem aquela força, votem lá nas estrelinhas, né, para ajudar o programa a difundir mais. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, só me mandar mensagem lá no Radiação para Leigos. E, ademais, por hoje é só. Muito obrigado pela audiência de vocês e nos ouvimos no próximo episódio.